Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos irmãos, nós estamos entrando nesse momento nas cartas conhecidas, as cartas de Apocalipse. Nós temos 7 cartas que foram escritas à igreja da Ásia Menor, a igreja da Turquia, que são conhecidas como as 7 cartas de Apocalipse. Se você prestou atenção até aqui, você vai perceber claramente que o livro de Apocalipse, ele possui uma estrutura própria literária. O estilo dele é o estilo que a gente chama de apocalíptico. E é muito importante a gente saber que estilo de literatura a gente está abordando, porque a tendência natural da gente é fazer leituras equivocadas, porque a gente não lê os livros da mesma forma que deveriam ter sido lidos. Por exemplo, ninguém se aproxima de um romance acreditando que aquilo ali é história. Se aproximar de um romance acreditando que é história, você vai ter problema. Eu estou lendo agora, por diletantismo, a coleção A Guerra dos Tronos, do George Martin, que são 6 volumes. Agora o terceiro volume, ele é um dos mais estreitinhos, ele tem 820 páginas, né? Mas ninguém lê um texto desse acreditando que se trata de história. Ou melhor, se você lê acreditando que se trata de história, você vai ter problema. Eu lembro de muitos cristãos que, quando começaram, por exemplo, a ler Cavalo de Troia, de Benítez, ou começaram a ler Código da Vinci, do Dan Brown, ficaram profundamente perturbados, porque eles não conseguiam identificar o fato de que tantos esses autores, como James Michener e outros tantos autores desse estilo literário, eles pegam aquilo que a gente chama de um background histórico, ou seja, eles fundamentam na história, mas eles constroem um romance em cima da história. E o foreground, ele é fictício. Então, quando você vai ler uma literatura, você precisa saber exatamente que estilo de literatura você está lendo. O livro de Apocalipse, ele é um gênero futurista, é um gênero apocalíptico, como o próprio nome diz. Então ele carrega nas cores da simbologia, ele usa muito essa forma de dizer uma coisa figurativamente, ele usa muitos símbolos e assim por diante. Mas se você tem acompanhado até aqui a leitura de Apocalipse, você sabe que o livro de Apocalipse foi escrito, foi ditado pelo próprio Senhor Jesus. O apóstolo João identifica-se aqui no capítulo 1, versículo 9, dizendo que ele foi parar na ilha de Pátimos. E um dia, no dia do Senhor, no dia de domingo, achava-se em espírito e ouviu atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo: que vês, escreve. E quando ele olha para trás, para ver quem é que falava, ele descobre que quem falava com ele era exatamente Jesus Cristo. Jesus Cristo se revela para João, para revelar a João aquilo que João deveria escrever, as 7 cartas da Turquia, essas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. E agora o que Jesus vai fazer é pedir a João que escreva cada uma dessas cartas, tratando pormenorizadamente da situação de cada uma dessas igrejas. Versículo 1 do capítulo 2, a carta é dirigida a Éfeso. Que cidade é essa? Essa cidade foi uma das cidades mais significativas daqueles dias. Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo plantou uma igreja ali em Éfeso, e na terceira viagem missionária o apóstolo Paulo gastou nada mais, nada menos do que 3 anos apenas na cidade. Raramente isso acontece na Bíblia. Em geral, eles gastavam 3 meses, gastavam 2 meses, eram viagens rápidas, mas em Éfeso, pela importância da cidade, eles ficaram 3 anos. Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da Diana de Éfeso.
E ali, naquele monumento maravilhoso, milhares, milhões de pessoas vinham em romaria para fazer as oferendas a Diana dos Éfesos. E havia todo um comércio por detrás, porque havia os nichos sendo fabricados pelos ourives, e aqueles homens faziam aquelas réplicas da Diana dos Éfesos, e as pessoas compravam aquilo e levavam para casa como souvenirs e como objeto de adoração, ou compravam aquilo ali também para colocar no próprio templo. As pessoas viviam, praticamente o comércio de Éfeso vivia em torno disso, apesar da cidade ser uma cidade fortemente ligada, tinha um porto muito forte, e ela era uma cidade que recebia muita mercadoria de diversos lugares, mas o forte daquela cidade era a idolatria dela. A Bíblia nos relata que o apóstolo Paulo, quando foi pregar ali, ele teve um sério problema, porque Demétrio, que era um dos líderes dos ourives, ele ficou, quando o apóstolo Paulo começou a pregar e a falar das coisas que estavam acontecendo, diz a palavra de Deus que as pessoas começaram a trazer livros de feitiçarias e de idolatrias e queimar. E aí Demétrio incitou a comunidade para vir atrás e para expulsar aquele homem dali, porque aquele homem estava ensinando doutrinas falsas, coisas contrárias diante dos Éfesos, mas a Bíblia diz que na verdade ele estava preocupado era com o comércio dele, com o comércio que eles iriam perder muito dinheiro se o evangelho continuasse crescendo dessa forma. Quando essa carta que foi escrita, essa carta a Éfeso, é interessante pensar que é só fazer um cálculo que você começa a entender um pouquinho. Quando foi que a igreja de Éfeso foi organizada? Se você imagina que Jesus morreu 33 anos, no ano 33, você projeta aí um pouco de data, aí que você vai chegar mais ou menos em torno de 40 anos, quando houve a primeira viagem missionária. Então, se nós imaginarmos que estamos aqui nos dias de Domiciano, o imperador Domiciano, que reinou de 81 até 90, nós temos, na verdade, aqui uma igreja que tem umas características muito parecidas com a nossa, em termos de idade. Era uma igreja de 50 anos de idade, mais ou menos 50 anos de idade, né? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas era uma igreja, nossa igreja está com 60 anos de idade. Então tem uma semelhança muito interessante e nos faz pensar. E essa igreja, ela tem umas características curiosíssimas, e o próprio Senhor Jesus descreve essas características da igreja. Olha aqui no versículo 2. Eu conheço as tuas obras. Jesus fala, eu sei exatamente quem vocês são. E essa igreja tem algumas características bonitas. Ela tem labor e perseverança. Labor é trabalho, viu, gente? Era uma igreja laboriosa, uma igreja que fazia as coisas acontecerem. É uma igreja que tinha uma penetração social. É uma igreja que cuidava de pessoas quebradas. É uma igreja que cuidava de pessoas que precisavam de ajuda. Era uma igreja que tinha uma sensibilidade humana muito grande. E Jesus está dizendo, eu conheço o labor de vocês. Eu conheço a perseverança de vocês. Um outro aspecto que esse texto aqui nos fala é que essa igreja não apenas era uma igreja que era laboriosa, mas o texto também nos fala que essa igreja era uma igreja que era ortodoxamente correta. A igreja de Éfeso não tinha problema doutrinário. Olha aí o texto. Ele fala, vocês não puderam suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Ó, gente, esse negócio de apóstolo já surgiu lá na época de Apocalipse, dando dor de cabeça. Está aqui. Tá? E é curioso, porque um grupo de pessoas começou a se levantar lá dizendo que era apóstolo. E aí, essa igreja de Éfeso, por ser uma igreja sólida, teologicamente, ela começou a questionar esses apóstolos. E a Bíblia diz que quando eles questionaram e puseram à prova esses apóstolos, que assim mesmo se declaravam apóstolos, e não eram, ela percebeu as contradições apostólicas, ou daqueles que se consideravam apóstolos, e botaram para correr. E Jesus está elogiando essa igreja, dizendo, eu sei como é que vocês agem quando problemas teológicos sérios surgem na vida da igreja. Portanto, essa igreja não tem um problema teológico, ela confronta falsos apóstolos, ela confronta essas pessoas que se autodenominam apóstolos, assim como a igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 20, que tinha uma mulher lá dentro da igreja que era uma profetisa, ou melhor, uma mulher que se declarava profetisa, mas que levava os homens da igreja para a cama, depois do culto. Tá aí, viu, gente, na Bíblia. Isso não é coisa nova, não. Está aí na Bíblia. Ou seja, Jesus está dizendo, eu fico feliz por vocês estarem atentos a isso. Gente, falsos ensinos, falsos mestres, falsos apóstolos,
falsos pastores sempre existiram na história desde o nascedouro dela. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros. É interessante esse negócio, porque ele chama os falsos obreiros de cães. É uma linguagem forte, não é? Ele não estava chamando de cachorrinho, esses cachorrinhos que você cria na sua casa, que você acha que são parte da sua família. Não é isso que ele está falando, ele está dizendo que essas pessoas são traiçoeiras, são cães. E o apóstolo Paulo percebe isso na igreja primitiva. A igreja de Éfeso também é uma igreja atenta a isso aí. Se você voltar um pouquinho a Bíblia aqui, olha aí, volta uma página aqui, no livro de Judas. Judas é um livro tão pequenininho que ele não tem divisão de capítulos, é só versículos. Mas olha o versículo 12, como é que o apóstolo Paulo fala de um grupo de pessoas, já dentro da igreja primitiva, ou melhor, como o apóstolo Judas fala, de um grupo de pessoas dentro da igreja primitiva, como é que elas viviam, olha lá, versículo 12. Estes homens, falando de liderança, viu gente, são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recatos, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Mas está falando de liderança cristã. Não é assustador? Não é assustador? Dentro da igreja primitiva já tinha essas coisas. Volta um pouquinho a página aqui. Se você voltar um pouquinho aqui, você vai encontrar na segunda carta de Pedro, aí está bem pertinho aí também, o endereço é bem vizinho aí. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele vai colocar do capítulo 2, vai colocar de uma forma muito séria essas questões também. Olha o versículo 3, como é que ele fala desses falsos profetas. Olha aí no versículo 3. Qualquer semelhança é mera coincidência, gente. Olha aí. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Está falando de quem? De falsos mestres, que dissimuladamente introduzia na igreja heresias destruidoras. Está aí, no capítulo 2. Se você vai para o versículo 13, diz aí a Bíblia: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações. Presta atenção nesse negócio aí. Eles se regalam nas próprias mistificações. O que é que mistificação? Esse negócio de ver anjo e ver Deus voando aqui e Jesus aparece aqui, manifestações celestiais, mistificações. E encontram prazer e se regalam nisso. Era um problema para a igreja primitiva esse tipo de coisa também. Então, gente, quando você... E aí, voltando para Éfeso, Apocalipse 2, nós vamos perceber aqui que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma prática boa cristã, era uma igreja laboriosa, era uma igreja firme doutrinariamente e confrontou seriamente, no versículo 6 aqui, de Apocalipse 2, confrontou seriamente os nicolaítas, que eram um grupo que surgiu dentro da igreja e que estava causando problema com a atitude deles. É interessante ver isso aí. Agora, olha o versículo 3. E tens perseverança. Era uma igreja perseverante, gente. Os anos passavam, as provações vinham, perseguições, a igreja continuava firme. E suportasse prova por causa do meu nome e não te deixasse esmorecer. Gente, vou te falar honestamente, é bom ser pastor de uma igreja assim, não? Sejamos honestos. Trabalhar com uma igreja que é laboriosa, atenta às obras que precisa fazer, ao serviço do Senhor, gente disponível para o trabalho, gente que gosta de servir, gente que gosta de ajudar, gente que se afadiga na obra. Eu tenho alguns irmãos e irmãs aqui nessa igreja que eu vou te dizer, eu louvo a Deus por isso. Gente querida, rapaz, vou te dizer, trabalham, nunca receberam um salário da igreja, não fazem por salário, fazem porque amam a Deus. E eu louvo a Deus por isso. Esse texto aqui nos fala também de que essa igreja, e é bom trabalhar com a igreja, que não fica assim com essas doutrinas malucas, que surgindo aqui, e profeta aqui, e vai visão para lá, aqueles negócios malucos, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É bom trabalhar com igrejas assim.
Igrejas que são firmes doutrinariamente, baseiam na palavra, diz a palavra de Deus, diz isso aqui, é isso aqui, está tudo certo. Acaba a crise, porque se define pela palavra. É bom trabalhar com igrejas laboriosas, que suportam provas, quando passam por dificuldades. Essa igreja aqui passou por dificuldades tremendas. Quem é mais velho aqui sabe do que eu estou falando. Lutas tremendas. A igreja rachava no meio, mas a igreja está firme. Não é fantástico isso aqui? Ora, pastorear uma igreja dessa é uma bênção. Agora, Jesus faz um diagnóstico da igreja muito complexo. Ele diz: eu só tenho contra você uma coisa. Olha no versículo 4. Eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Jesus está dizendo: o meu problema com vocês é um só. Vocês perderam a paixão por mim. Aquela coisa bonita da alma, aquele prazer de servir a mim, de todo o coração, coisas que vocês já experimentaram no coração e na vida de vocês. Vocês não estão dando conta mais disso. Vocês perderam a paixão. Vocês perderam a alegria de me servir, de me amar, de fazer as coisas por mim. Vocês continuam fazendo, mas o coração de vocês não está vindo nessas coisas. Eu tenho sempre questionado muito aqui, já falei várias vezes, as letras das nossas músicas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Eu estou buscando e procurando a Deus mesmo, sabe? Talvez a gente tenha que começar a dizer: Deus, eu preciso te buscar, eu preciso te procurar. Eu preciso saber onde é que o Senhor está, onde é que está. Gente, qual é o grande problema da nossa vida pessoal? Jesus está falando assim: vocês perderam a paixão por mim. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês deixaram de viver como vocês viviam, aquele ardor, aquilo que queimava a alma de vocês, a alegria de servirem a minha obra, vocês perderam. Eu acho muito interessante quando Jesus vai conversar com Pedro, o apóstolo, depois de Pedro ter feito tudo o que ele fez. E quando Jesus se encontra com ele, ao lado de uma fogueira, depois de uma pesca, na beira do lago, Jesus olha para Pedro, e eu sei como é que eu trataria uma pessoa que pisa na bola na minha igreja, porque eu já tratei muita gente que pisa na bola. Eu chego e dou logo uma burdoada na cabeça, e rebento logo a orelha, e saio que nem um trator em cima. O cara cria vergonha na cara, rapaz, toma posição, vai lá, precisa ficar firme, né? Jesus olha para Pedro e ele sabe de tudo que Pedro fez. Mas a pergunta que Jesus faz para Pedro é a pergunta mais incômoda, mais perspicaz, mais questionadora e invasiva que pode ter. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro, o amor teu é meu, Pedro, o teu coração é meu. As coisas que você faz para mim, ou você faz para você. E é interessante que só depois que Pedro afirma que o ama, é que ele diz: agora vai apacentar minhas ovelhas, Pedro. Amor a Jesus, paixão por Jesus, voltar a esse primeiro amor que se perde facilmente, é exatamente o que Jesus quer de nós, e é exatamente o que a igreja de Éfeso não tem mais. Laboriosa, perseverante, firme no meio da oposição, teologicamente ortodoxa, mas perdeu a paixão, a alegria pelas coisas de Deus, por servir o reino de Deus. O que é isso? Deixa eu tentar colocar em termos práticos o que significa. Essa ilustração é uma ilustração que, para mim, ela nos ajuda a entender exatamente onde é que está o nosso coração. Imagine, Sara e eu completamos agora 30 anos de casado, né? Uma benção caminhar com essa mulher. Um beijão, querido. Mas imagine que então agora, 30 anos de casado, eu falo: cara, eu precisava fazer alguma coisa para a Sara. Aí eu vou e compro uma flor bem bonita e levo para ela. Aí eu chego lá em casa e ela diz: nossa, que linda, que flores lindas, amei, né? Não é assim que as mulheres fazem, né? Nossa, que bonito e tal, que legal, puxa, né? Aí eu falo assim: olha, Sara, na verdade é o seguinte, eu fiquei sem graça, eu não, assim, eu sabia que se eu não trouxesse nada você ia ficar muito triste. Então eu resolvi comprar, passei lá,
é uma flor cara, mas eu resolvi pagar, porque aí pelo menos você ia gostar assim, e aí eu resolvo esse negócio aí, dar um presente para você, ou dar uma lembrança aí no dia do... O que eu fiz nessa hora? Eu desfiz tudo o que ela achava que eu tinha feito. Porque, na verdade, o meu coração, ao fazer isto, não era um coração voltado para Sara. Eu poderia dizer: querida, eu comprei essas flores porque ela representa o quanto você é bela, quanto eu amo você, quão importante você tem sido na minha vida. Quando eu li essas flores, eu falei: cara, tem tudo a ver com a minha esposa, com a paciência dela comigo, com o cuidado dela comigo. Não faria sentido imenso? Qual é o problema? Eu fiz, mas qual é a motivação pela qual eu fiz? Olha o que num livrinho fantástico do Rubem Moresi, ele conta uma história. Eu vou ler aqui um trecho dessa história, que ele diz o seguinte, ele fala assim, Rubem Moresi, no livro dele chamado A Falência dos Cosméticos, falando de adoração, ele diz o seguinte: suponha que uma esposa traga um amigo seu do trabalho para jantar em casa. Isso não terá qualquer problema para o esposo. Mas suponhamos que ela, depois do jantar, anuncie que está apaixonado por este amigo e que ele vai passar a viver na casa. O que ocorre com o marido? Acham que ele deveria ser humilde, manso e compreensivo e deixar as coisas assim? Acham que ele ainda conseguiria sentar no sofá depois da sobremesa e bater um alegre papo a três? Acredito que isso só seria possível para alguém cujo amor há muito se foi e cujo conceito de casamento perdeu inteiramente o sentido. Aquele outro é o antimarido, o anticompanheiro, o anti-amor da esposa por ele, o anti-ele. É impossível, pois, estar onde o outro está e permanecer sendo o que era para a esposa. Alegrar-se com a comida que ela prepara para o outro, com o arranjo das flores na sala, inspirada pelo amor do outro. Tudo o que ela faz ou deixa de fazer, se tem como fonte de inspiração o outro, ofende o marido e não pode ter, portanto, a sua participação e aprovação. A Moresi continua: a diferença está no coração. Você pode participar de um ato litúrgico muito circunspecto, mas se esse ato não estiver apoiado em um desejo íntimo de encontrar-se com o Senhor, mas ao contrário, seus motivos reais são outros, estará oferecendo assim algo que não provém do seu coração. Não é sério isso, gente? Nós podemos nos mover aqui, fazer um culto bonito, uma banda tocando bonito, mas o coração está longe. Sabe o que significa para Jesus? Nada. Vocês perderam o amor. E ele diz o seguinte: eu quero fazer uma exortação a essa igreja. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Volta. Volta. É esta a palavra de Jesus para nós hoje. Ler esse texto aqui, meus queridos, e pregar para vocês, é uma fonte de muito incômodo para o meu coração. Porque depois de tanto tempo ministrando, tanto tempo com pastor, desde 81 eu sou pastor ordenado, pregando em acampamento, pregando em conferência, pregando em tudo quanto é lugar. É a coisa mais fácil que tem a gente cair num lugar comum e entrar num lugar da lei da inércia e deixar a vida me levar, a vida leva eu. E aí de repente o Senhor vem e diz: Samuel, não é isso que eu quero de você. Eu não quero só o seu labor, eu não quero só a sua teologia correta, eu quero o seu coração, eu quero o seu amor. Me traz você. E é interessante que ele fala aqui: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, senão, olha que coisa séria, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você vai perder seu lugar, você vai deixar de ser para mim, você vai deixar de ter a relevância que você tem hoje. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque tem muita gente que ouve, mas não ouve, é ouvido de moco, está prestando atenção, mas não sabe exatamente o que está acontecendo. Tome cuidado com isso. Mas o texto termina dizendo: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A ideia de Jesus aqui é o seguinte: eu quero trazer você para o arrependimento. Volta. Essa questão é a grande questão.
Eu fico olhando para a minha própria vida. Gente, o que é que deixa você eufórico? O que é que deixa você alegre? Quem sabe um jogo de futebol? Ou uma quadra de tênis vendo dois grandes jogadores ali? Ou um show gospel? Um show gospel, né? Ela para canta, pá. Um show de rock? O que empolga você? Onde é que está teu coração? É isso que Jesus está querendo saber de nós. Ele está dizendo, volta para a primeira obra, volta o teu coração de novo para mim, inclina o teu coração para mim. É curioso como essa insistência da Bíblia, filho meu, dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração, Deus pedindo para que a gente entregue a vida da gente por inteiro. Essa necessidade que a gente tem de dizer para Deus, Deus, me dê novamente a espontaneidade, brilho nos olhos, a vivacidade que eu preciso para caminhar contigo. Senhor, eu preciso voltar. Talvez nessa noite o que a gente precisa fazer é dizer, Senhor, eu preciso de arrepender, eu preciso de mudar, Senhor. Eu olho para o meu coração, doutrinariamente correto, boas obras, tudo sendo bem feitinho, mas onde é que está a minha paixão? Onde é que está o fogo pelo Evangelho? Onde é que está a alegria do Espírito Santo na minha vida? Onde é que está o prazer de orar, o prazer de ler a palavra, o prazer de buscar a Deus, o prazer de vir para a igreja mesmo para adorar, é o prazer de trazer minhas ofertas para a obra do Senhor, para o reino de Deus, e contribuir para o Senhor, mas porque o meu coração está pulsando de alegria, batendo e dizendo, Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Jesus está dizendo à igreja de Éfeso, só tem um problema com vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. O fogo de vocês acabou. A paixão foi embora. Volta. Arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Volta. Volta. Esse é o convite de Deus à igreja de Éfeso. Volta. Lembra-te de onde caíste. Vem para cá. Volta para mim. Esse lugar eu preciso que você volte para onde eu quero que você volte. Esse é o convite de Deus para o nosso coração aqui dessa noite. Se Deus perguntasse para você hoje, você me ama? O que você responderia? Jesus não está perguntando, você tem vindo à igreja? Jesus não está perguntando, você está sendo dizimista? Jesus não está perguntando, você está envolvido com alguma obra social? Não, ele está perguntando outra coisa. Você me ama? Você me ama? Vamos orar? Eu quero convidá-lo, meu querido irmão, a voltar para Jesus, o seu coração para Jesus. É fácil o coração da gente ir embora. É fácil a gente se perder na história. E fazer as coisas por tradição, fazer as coisas porque aprendemos a fazer desse jeito, mas perdermos a dimensão de fato daquilo que Deus quer que nós façamos. Ora ao Senhor para que o Senhor te dê um novo coração, uma nova disposição, alegria na obra dEle, nele, prazer no Senhor, prazer em Deus, prazer em Jesus. Peça ao Senhor para Ele revivificar esse prazer em você. Que o fogo do primeiro amor volte ao teu coração essa noite.